Você que passou dos 20 anos já sentiu que está atrasado? Seja atrasado em relação a marcos de carreira, atrasado ter uma vida planejada, atrasado em basicamente tudo o que as redes sociais dizem que você deveria ter alcançado em pelo menos 25 anos. Foi exatamente assim que a gente se sentiu quando completamos 20 anos. Só que depois de passar por algumas coisas e experiências, entendemos que o que nos estressa aos 20 anos raramente são as coisas que realmente importam. E as coisas que realmente importam, a gente mal pensa. Então esse vídeo não é só para você que chegou nessa fase ou que tá para chegar, mas também para quem já passou por ela, porque nesse vídeo a gente vai te mostrar 6 coisas que, vivendo isso, percebemos que realmente importam aos 20 anos e vão ser a base que irão prepará-lo para uma vida sem arrependimentos. Número 1, tem uma inclinação para a ação. Para de ser morto, meu amigo. Vamos acordar. Muitos de nós passamos tanto tempo pesquisando um negócio perfeito, a rotina de exercícios ideal, a melhor maneira de aprender uma nova habilidade. A gente faz vários planos detalhados, criamos planilhas, assistimos a todos os vídeos do YouTube, só que a gente não faz o principal, que é começar. Isso é uma coisa que a gente percebeu muito rápido. A gente sempre encontrava uma maneira de se convencer de que ainda não estava pronto, que precisava aprender um pouco mais antes de agir. E o pior é que às vezes eu ainda me pego caindo nessa armadilha com frequência. Só que eu tenho que continuar me lembrando e voltando à ideia central, que é: você não aprende pensando em algo, você aprende fazendo e depois melhorando. E chega um ponto em que você precisa parar de planejar demais e começar a colocar o trabalho em ação. Seus 20 e 30 anos são o momento ideal para desenvolver inclinação para ação, porque é o momento ideal para construir esses hábitos. E também é o momento em que você tem menos responsabilidade e mais espaço para errar. O custo do fracasso é menor, mas o potencial de aprendizado é enorme. Se eu pudesse voltar antes dos meus 20 anos novamente, tudo bem que eu poderia voltar pouco porque eu tenho 22, mas eu me lembraria de começar antes de me sentir pronto, tomar a ação imperfeita em vez de esperar pelo plano perfeito. Você sempre pode ajustar o curso ao longo do caminho, mas não pode pilotar um navio que não está em movimento. Bom, depois de você entender isso, vamos para número 2, que é construa suas bases financeiras. Suas decisões financeiras aos 20 anos podem parecer pequenas, mas na verdade são desproporcionalmente poderosas. Os hábitos que você constrói agora funcionarão a seu favor ou contra você nos próximos 40 anos. Mas a maioria das pessoas pensa que só vai descobrir sobre o dinheiro mais tarde, mas o depois nunca chega. Você fica mais ocupado, tem mais responsabilidade e de repente está se perguntando por que ainda não começou. A gente passa 2 horas pesquisando qual restaurante ir, mas não temos tempo para gastar 20 minutos aprendendo como funciona a aposentadoria, mesmo que esse conhecimento possa valer milhares e milhares no futuro. É realmente impressionante pensar nisso. Quando você começa a aprender sobre dinheiro aos 20 anos, entendendo como funcionam os juros compostos, descobrindo a diferença entre dívida ruim e dívida boa, ou simplesmente entendendo para onde o seu dinheiro vai todo mês, você se prepara de uma forma completamente diferente. Eu até lembro como se fosse ontem, quando a gente entendeu os juros compostos pela primeira vez. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz na nossa cabeça, porque a gente viu que podia ficar rico com isso. O ponto é que não se trata de ser perfeito ou ter muito dinheiro para começar. Trata-se de construir essa base de conhecimento para que quando as oportunidades surgirem ou quando a vida der uma de suas reviravoltas, você saiba exatamente como lidar com elas. Cada pedaço de conhecimento financeiro que você adquire agora é um investimento que paga dividendos por décadas. E se você não sabe o que é dividendo, começa a ver nossos vídeos, por favor. Número 3. Construa relacionamentos em vez de network. As pessoas que mais se abriram portas nos meus 20 anos e até mesmo agora não são as pessoas com quem fiz network, mas as pessoas com quem construí um relacionamento. E é bem engraçado, né? Porque ouvimos ao longo da nossa carreira que precisamos fazer networking. E pensamos nisso como se fosse simplesmente colecionar um cartão de visita em um evento de network ou então adicionar alguém no LinkedIn. Mas construir conexões genuínas com pessoas de quem você realmente gosta e respeita é frequentemente de onde surgem algumas das melhores oportunidades da sua vida. Então pense sobre como ir além do network. Talvez
talvez um interesse em comum ajudando um ao outro a resolver um problema, ou apenas uma boa conversa que fique com vocês dois. Em vez de pensar no que as pessoas podem fazer por você, pense no que você também pode fazer por elas. É literalmente dar para receber. Então compartilhe artigos interessantes, faça apresentações úteis, comemore as vitórias delas com elas, seja o tipo de pessoa que os outros realmente querem ver prosperar. Já sentiu esse sentimento? Quando você olha para alguém e pensa, pô, esse cara aí merece vencer na vida. É literalmente esse tipo de sentimento que você tem que gerar. Porque quando as oportunidades surgem, as pessoas não pensam, quem eu conheço profissionalmente? Muitas das vezes elas pensam, de quem eu realmente gosto e confio. E essa é a diferença entre network e relacionamento. Agora, número 4. Planeje sua vida intencionalmente. Basicamente, todo mundo segue o modelo clássico de ir para a escola, ir para a faculdade, conseguir um emprego e então continuar nesse caminho. Você não está errado, tá? Desde que você realmente queira isso, ou esteja se confundindo e apenas seguindo o caminho padrão e que a sociedade havia estabelecido para você. Eu não vou te julgar, porque basicamente a gente também fez isso. Só que o mais assustador é que o caminho padrão realmente não foi projetado para sua felicidade. Ela é projetada para as expectativas de outras pessoas. E a verdade é que se você não planejar ativamente sua vida, outra pessoa vai planejar para você. O seu chefe vai planejar sua agenda, as redes sociais vão planejar as suas prioridades e a sociedade vai planejar a sua definição de sucesso. E na verdade, uma ótima pergunta a se fazer para saber se você planejou a sua vida intencionalmente ou se está apenas vivendo o padrão é se perguntar: eu realmente escolheria ativamente a vida que estou vivendo agora se eu pudesse começar do zero? Esse é o caminho que eu trilharia para mim mesmo? Seus 20 anos são o momento perfeito para começar a ter uma intenção sobre isso, antes que você se torne muito apegado aos seus hábitos ou se sinta muito confortável com um caminho errado. Seja intencional ao mudar a sua vida nessa década, sobre o que você realmente quer, antes que você se torne uma pessoa muito engessada e perca a voz que você tem. Inclusive, se você está assistindo a isso e pensando: não tenho ideia do que eu quero viver e estou vivendo a vida padrão ou não. Isso é completamente normal, tá? A maioria de nós não acorda sabendo o que quer fazer. Para você saber, você precisa experimentar, ter experiência e ver se gosta ou não. Isso vale para tudo na sua vida. Agora, número 5. Pensa na sua carreira como um portfólio, não como uma escada. A gente costumava pensar que construir uma carreira significava subir uma escada, né? Um caminho claro, uma direção certa. Por exemplo, eu sempre quis ser engenheiro desde criança, engenheiro civil. Só que eu conheci o mercado financeiro e vi que eu me interessava muito mais nisso do que em engenharia, do que em obra. Então, na pandemia, eu e o Lucas começamos a estudar sobre isso. E o maior erro que as pessoas cometem não é escolher o caminho errado, é simplesmente permanecer nele por tempo demais, por medo, por hábito, por querer não desperdiçar os anos que havia investido na carreira moderna. É por isso que você precisa entender que isso não é uma linha reta, é um portfólio. Se trata de coletar experiências e construir uma mistura de habilidades, interesses e lições que se acumulam com o tempo, mesmo que nem todas se encaixem perfeitamente em um currículo. Bom, apesar de ser apaixonado pelo que eu faço, eu passaria muito mais tempo explorando, experimentando diferentes setores, dizendo sim a mais projetos que parecessem interessantes, aprendendo coisas só porque pareciam legais, em vez de só pensar como isso impactaria minha promoção, meu status ou então o meu salário. E é justamente isso que você precisa fazer, ter fome de querer aprender, de querer evoluir e principalmente sem medo de errar. Então, nosso ponto aqui é, em vez de se perguntar, esse é o meu emprego para sempre, pergunte a si mesmo, o que estou aprendendo aqui que possa usar em qualquer lugar? Essa pergunta garante que você esteja sempre aprendendo, transformando cada função, mesmo aquelas que você odeia, em um trampolim. Agora, número 6, aproveite a viagem. Tem tanta gente aí que tá tão estressada com a carreira e tentando fazer a coisa certa e ser promovido o mais rápido possível, que perde completamente alguns momentos realmente especiais. Eu tenho certeza que tem gente que sai de férias ou então durante todo o fim de semana que a mente não aproveita a viagem ou a família porque está tão focada em pensar somente no trabalho
e mais trabalho, que quando você não tiver mais isso, você vai olhar para trás e provavelmente vai se arrepender disso. Seus 20 anos, até mesmo seus 30 anos, podem parecer esse estado constante de quando eu conseguir esse emprego ou quando eu descobrir minha carreira ou quando eu tiver mais dinheiro, então serei feliz. Mas a verdade é que sempre haverá outra meta, outro marco, outra coisa com que se preocupar. Não estamos dizendo para você não ter ambições ou objetivos. Pelo contrário, eles são definitivamente importantes. Mas não deixe que a busca pela felicidade futura roube sua felicidade presente. Alguns dos melhores momentos dos seus 20 anos são as resenhas aleatórias com os amigos, as viagens com a família ou aquelas conversas que se gravar poderia até dar prisão. O ponto é que seus 20 anos não são um ensaio geral para a sua vida real. Esta é a sua vida real, então trabalhe nesses objetivos, mas não se esqueça de realmente vivê-los enquanto você faz isso. Até cortou o vídeo, porque enquanto a gente gravava esse vídeo, nós percebemos que o investimento mais importante que você pode fazer aos seus 20 anos é se tornar alguém em quem você pode realmente confiar e apostar. Então você pode muito bem desenvolver os hábitos, as habilidades, a disciplina e a confiança para ser essa pessoa por si mesmo. Enfim, espero que tenham gostado desse tipo de vídeo, porque não é uma coisa que a gente faz muito, né? Mas uma reflexão sobre a vida, em vez de um vídeo sobre finanças pessoais ou então investimentos. Mas se você quer aprender a mudar suas finanças, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui.